do sistema Confea-CREA. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Janaína Macedo Calvo. Doutora Janaína Macedo Calvo, vou fazer a leitura do seu mini currículo. Ela é doutoranda em Administração Pública e Sustentabilidade pela Unicamp, mestre em controladoria pelo Mackenzie, economista formada pela FAAM, contabilista formada pelo Oswaldo Cruz, com MBA executivo. Janaína Macedo Calvo atuou no setor público como conselheira de emprego e renda do Estado de São Paulo e conselheira do Banco do Povo, baseado na experiência do Branding Bank. Na área executiva, atuou como gerente de pessoal e finanças do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA São Paulo, o maior conselho de fiscalização de exercício profissional da América Latina. Janaína é professora, autora de diversos cursos de extensão e de cursos de MBA executivo da Fundação Getúlio Vargas, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, da Faculdade Uniac, Estácio, do Instituto Nacional de Pós-Graduação e da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Janaína também escreve em blogs de economia, desenvolvimento, economista em finanças, na revista CREA Online e desenvolvedora dos treinamentos multifinanceiro. Bom, doutora Janaína, uma satisfação para nós tê-la aqui na nossa sala de reunião. Seja bem-vinda. A senhora também dispõe de 45 minutos, com mais 15 minutos para os debates. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço a participação, agradeço a Priscila pelo convite, a Paula pelo convite, né? Eu gostaria de compartilhar, vocês poderiam me habilitar para que eu faça um compartilhamento do meu material? Aí é com o nosso amigo Fernando Henriques. Fernando Henrique, sinaliza para a gente se é possível, por favor. Já está ok aqui, eu já vou compartilhar com vocês. Ok, Fernando Henrique, deu tudo certo. Doutora Janaína, deu tudo certo. Muito bom. É como diz o presidente Joel, estamos na era da rapidez, né? Deve ser rápido. Não, né? nessa tela. É verdade, é verdade. Bom, queridos. Fernando Henrique já comprou a ideia. Bom, hoje a proposta que eu tenho, que foi me solicitado, foi que eu trouxesse essa questão do relato integrado para a vivência dos conselhos de fiscalização. Como eu atuei muitos anos em conselho de fiscalização, estou licenciada por conta do doutorado do CREA São Paulo, a ideia era que a gente trouxesse essa palestra para uma área mais prática, certo? Então, olha, a primeira pergunta que eu faço para vocês, o que é o relato? De onde surgiu o relato? Por que o relato? E o Augusto, ele falou super bem sobre o relato integrado, sobre a integração. Veja, nós vamos integrar. Como é que a gente consegue fazer essa integração dentro da nossa realidade? Quando você pensa em relato integrado, você tem que pensar que nós vivemos em cima de silos, em cima de pensamentos isolados. Essa é a grande verdade. E o relato, ele é um processo. O que é trabalhar com processo? O produto desse processo vai ser a comunicação de um relato integrado. Até então, nós trabalhávamos para que nossa prestação de contas acontecesse. Hoje, vocês não vão conseguir cumprir os requisitos da IN 84 e muito menos da DN pensando dessa forma. Nós não vamos conseguir trabalhar pensando em entregar um relatório, porque o relatório é só um produto. Então, quando a gente fala de processo de gestão e controle, é um processo, eu tenho que trabalhar com foco estratégico, eu tenho que trabalhar com uma comunicação concisa. E olha, gente, ser conciso é uma arte.
porque é você dizer o máximo com o mínimo de palavras. Trabalhar bastante a questão de governança, trabalhar bastante a questão de desempenho, de perspectiva, buscando o quê? Explanar e demonstrar como é que o conselho de vocês geram valor para a sociedade. Esse é o ponto. Como que nós podemos transmitir a perspectiva de criação de valor ao longo do tempo? E para isso, o que nós temos? Sempre que falamos em relato integrado, uma coisa que a gente precisa ter muito claro é que ele vai oferecer uma visão holística do desempenho. É uma ferramenta de gestão, pessoal. É uma ferramenta de gestão para vocês. Óbvio que vai resultar aí numa prestação de contas, num relato integrado, num relatório integrado, que é o que eu costumo separar relato integrado do relatório integrado, vocês vão ver por quê. Então, nós vamos começar a ter uma percepção melhor de quais são os riscos do nosso negócio, qual é a estratégia e, principalmente, qual é o modelo de negócio que melhor contextualiza a nossa operação e que melhor demonstra a nossa governança. E é preciso trabalhar com transparência para que isso aconteça. E o foco do relato é o longo prazo. É relevante, sempre que trabalhei lá no CREA como na área contábil, e a área contábil é a área que me dá mais informação financeira. Só que hoje nós começamos a perceber que as informações não financeiras contextualizam muito melhor, muito mais. E principalmente pelo fato de que nós somos uma entidade pública. Nós temos que devolver à sociedade aquilo que compulsoriamente nós arrecadamos. E a sociedade precisa perceber valor, o valor público que o Augusto falou. Como fazer para que a sociedade perceba esse valor público, se a gente não comunica? Mas, se a gente não comunica e se a gente não consegue comunicar para dentro. Eu preciso transparecer lá fora aquilo que eu comuniquei dentro. E é por isso que o foco do relato é o longo prazo. E por que relatórios? Por que relatórios integrados? Quando a gente fala disso, eu quero que vocês entendam por tudo que nós passamos. Eu vou falar muito brevemente, porque eu quero dar tempo para vocês perguntarem, para a gente discutir, trazer. Eu trouxe alguns pontos aqui da IN, da DN, para que vocês tenham bem claro alguns pontos. Então, nós viemos do seguinte, de uma série de colapsos corporativos ao longo de 2000 para cá. E esses colapsos de dados contábeis, de aspectos financeiros, fez com que as partes interessadas, com que todo mundo, não só os detentores do capital, mas a sociedade como um todo, começasse a questionar esses dados, a veracidade desses dados. Na área pública, nós tivemos também um problema muito sério relacionado à falta de transparência, à corrupção nas prestações de contas. E associado a isso, nós temos o quê? Nós conseguimos demonstrar o que nós fazemos apenas pelos relatórios financeiros. E vocês hão de convir comigo que muitas vezes, em alguns momentos, é preciso que se gaste mais em determinada ação do que outra. Essa determinada ação que você gastou nesse primeiro momento pode não ser, de repente, o ponto principal da existência da entidade. Mas se você não fizer esse gasto na área meio, você não consegue realizar a sua atividade fim. Como que eu consigo explicar isso para a população? Então, não é só os dados financeiros, percebe como são dados não financeiros também? E além disso, se você for pensar só em dados relativos à sustentabilidade, eles são frágeis, na medida em que eles apresentam informações desconectadas dos relatórios financeiros. Eu preciso associar o relatório financeiro
e o relatório não financeiro. Os meus dados financeiros e os meus dados não financeiros. É por isso que o relato integrado, ele se preocupa em desmistificar o que nós fazíamos. E quando eu falo nós fazemos, não estou falando somente da área pública, não. Sempre tivemos prestações de contas extremamente longas, extremamente desconectadas. A área de sustentabilidade diz que fez uma coisa, o pessoal do marketing diz que fez outra, o financeiro diz que gastou tanto, e no final a área finalística não sabe nem para o que foi, o que fez, para onde voltou. Os dados eram pouco confiáveis, defasados. O que o Augusto falou, esse negócio de prestar contas um ano depois, é péssimo para a sociedade e é péssimo para o gestor. Por que é péssimo para o gestor? Porque ele precisa fazer algumas tomadas de decisão, e essas tomadas de decisão, o ideal é que ela aconteça em tempo real. E obviamente que quando vocês podem falar, não, mas eu tenho meus relatórios gerenciais aqui comigo. E eu enfrentei muita dificuldade em dados internos, onde eu buscava alguns dados e eu não conseguia conectar esses dados para a tomada de decisão interna, do meu público interno. E eu tenho certeza que vocês também têm essa dificuldade. Quando você fala de mudança de processo, eu estou falando de uma mudança de pensamento. Eu estou falando de avaliar como que é a sua cadeia de valores, para que você consiga montar o seu modelo de negócio. Aí, queridos, é muito mais tranquilo você publicar no dia 31 de dezembro, 2 de janeiro, 3 de janeiro, 4 de janeiro, enfim. Porque você já tem aquilo que é relevante para a sua entidade divulgar. E nesse sentido, o Tribunal de Contas ele é muito coeso em dizer que não vai fazer nada engessado. Todo esse trabalho foi feito bastante junto com a Comissão de Relato Integrado Brasil. Agora a gente está discutindo alguns pontos com relação ao próprio framework, de que maneira que nós podemos transmitir para a sociedade, de que maneira nós criamos valor. E eu trouxe aqui algumas coisas para vocês, alguns modelos de negócios de outros conselhos de fiscalização, em que as pessoas confundem aquilo que o próprio Augusto falou. O que é resultado, o que é produto e o que é impacto. O que é output, o que é outcome. E outra, não é necessário você usar todos os capitais. Quais são os capitais que são realmente relevantes para vocês? E aí vocês começam a desenhar o seu modelo de negócio. Por que isso? Porque os provedores de capital, eles precisam de uma informação de melhor qualidade, que seja concisa, estratégica e orientada para o futuro, com uma abordagem muito mais coesa, eficiente. E isso vai fazer com que a prestação de contas de vocês seja mais assertiva e que vocês consigam utilizar essa própria prestação de contas para o negócio, para, independente de qualquer coisa, você consiga trabalhar com o pensamento integrado. E o pensamento integrado, a gente não acorda hoje falando, eu vou começar um pensamento integrado e à tardinha você tem um pensamento integrado. Não, é um trabalho forte de comunicação, é um trabalho forte de mapeamento de processos, às vezes de remapeamento de processos, de entendimento do negócio, de trabalho mesmo. Então, a ideia não é criar um novo relatório, não é essa a ideia do relato. O relato integrado, eu vou falar para vocês, quando você pensa em olhar para os relatórios financeiros e o relatório integrado, a gente começa a perceber as diferenças. Então, em termos de pensamento, o relatório financeiro, ele vai te mostrar o lado financeiro. Quando você fala de um relatório integrado, eu começo a fazer conexões com as demais áreas, com as demais ações, com as ações estratégicas que eu pretendo realizar.
Quando eu penso em termos de gestão, não adianta eu olhar só para a questão financeira. Porque muitas vezes eu olho para a questão financeira e acontece aquilo que eu falei. Eu vou precisar realizar um gasto na área meio maior que na área fim em determinado momento, principalmente por quê? Porque eu tenho uma ação que vai me gerar lá na frente um resultado. Quando a gente está falando do foco financeiro, o foco é no passado. Quando eu falo em relatório integrado, meu foco é no futuro. Ele é mais conectado, ele é estratégico. Quando eu penso em período, por exemplo, o relatório financeiro é curto prazo, é 1 ano. Quando eu vejo um relatório integrado, eu já penso no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. Em termos de confiança, um relatório financeiro, as divulgações são limitadas. E no relatório integrado existe uma maior transparência, justamente porque você começa a demonstrar valor público ao longo do tempo. Em termos de adaptação, o relatório financeiro está muito mais focado em princípios e obrigações. E eu sei que nós estamos muito acostumados a isso, a trabalhar em cima daquilo que está escrito, em cima da legislação. Só que o princípio do relatório integrado, lá de 2010, lá da Grã-Bretanha, que nós adotamos aqui, é trabalhar de maneira responsiva. É fazer a divulgação independente de que exista uma lei cobrando. Você vai fazer a divulgação porque você está trabalhando com a questão da sustentabilidade, da governança, da transparência, né? Em termos de concisão, o relatório financeiro, quando a gente apresentava, era longo, complexo. O relatório integrado ele é muito mais conciso e ele vai trabalhar naquilo que é material. E aquilo que é material, não necessariamente eu estou falando de valores financeiros. Eu tenho que trabalhar naquilo que é mais relevante para a entidade. Em termos de tecnologia, o relatório financeiro é um tradicional PDF. Com a possibilidade do relato integrado, nós vamos trabalhar de maneira muito mais com hiperlinks, habilitados em tecnologia. Se eu quiser conhecer mais sobre o balanço, eu entro lá no balanço da entidade. Se eu quero saber da estratégia, eu entro na estratégia. O modelo de negócios, ele vai me falar, vai me retratar quais são os capitais, qual é o meu processo, qual é o meu resultado e quais são os impactos desse resultado. E é algo que a gente não está ainda acostumado a fazer. Então, veja, qual é a importância? Para você fazer um reporte, é importante que você saiba o que é relevante. Quando a gente não sabe o que é relevante, nada importa. Você vai começar a fazer informações desconectadas. Se a gente começa a reportar sabendo o que nós queremos reportar, a gente começa a ter melhor controle, trabalhar melhor a gestão. A necessidade de reportar, ela vai influenciar o comportamento das pessoas lá no seu conselho. Óbvio. Por quê? Porque vocês vão precisar rever algumas coisas que antigamente vocês achavam que eram relevantes. Só que no momento em que você traz o seu modelo de negócio, você percebe que ele não era tão relevante. Relevante sim, é o produto que vai acontecer, mas esse produto vai passar por determinado comportamento ou determinado processo, não o enfoque nele. Por exemplo, eu peguei alguns relatórios onde o modelo de negócio falava claramente qual era o modelo de fiscalização, né? Colocou todo o mapeamento de que deveria ser e me colocou como um resultado, número de e-mails aberto. Isso é pífio para o modelo de negócio como um todo. Então você começa a saber o que deve ser reportado, o que não é relevante. E quando a gente fala de bons relatórios, eu estou falando de nível de transparência, eu estou mostrando governança, eu estou demonstrando sustentabilidade, eu tenho capacidade de precificar
a minha entidade. As pessoas, de trabalhar com o entendimento do modelo de negócio para a tomada de decisão. E isso vai me ajudar a trazer confiança dos engenheiros. Eu estou falando num conselho de engenharia, né? Dos engenheiros, em relação às empresas, em relação ao conselho, em relação à geração de valor ao longo do tempo. A sociedade vai começar a prestar mais atenção no que está sendo dito. Entende? Então, olha como é relevante essa questão do relato integrado. O relato integrado não é um relatório. O relatório é só o produto dessa mudança, de processo que vocês farão dentro do conselho de vocês. Agora, o que não é, não substitui os relatórios contábeis e financeiros que já existem, não é um resumo de informação, não impõe novos indicadores de desempenho. O que impõe, na verdade, é você definir qual o seu modelo de negócios e o que é relevante para você reportar. O que é relevante para você enquanto instituição, enquanto órgão de fiscalização. Percebe? Então, quando a gente conversa com o Conselho Federal, e o Conselho Federal, ele começa a desenvolver junto com vocês um modelo de negócio, porque o modelo de negócio ele é muito similar, certo? Eu começo a perceber o quê? Quais são os indicadores relevantes. Ele não tem o objetivo de monetizar ou de quantificar. Ele tem o objetivo de traduzir qual é o valor que nós geramos ao longo do tempo. Aí vem, falando um pouquinho do relato, nós falamos aí dos 6 tipos de capitais, mas isso não significa dizer que vocês precisam usar todos os capitais. Isso significa dizer que vocês precisam realmente mapear o que vocês usam de insumo para o processo de vocês, para a área finalística de vocês. E aí sim, vocês conseguem traduzir isso numa coisa maravilhosa que é um modelo de negócio. E quais são os grandes desafios que vocês têm? Os desafios que vocês têm, que toda administração pública tem, primeiro, é olhar através dos olhos das partes interessadas. E aí entendam partes interessadas como todos, né? Nós temos os conselheiros, nós temos os funcionários, nós temos os nossos fornecedores, nós temos a sociedade, nós temos os engenheiros. Eu tenho que trabalhar com isso. Segundo, trabalhar com a questão de governança. A governança, ela vai falar de desempenho, mas ela vai falar também do esforço para atingimento dos resultados. E isso vai gerando uma empatia das partes interessadas. Qual é o resultado que eu quero alcançar? E quando eu falo qual é o resultado que eu quero alcançar, eu não estou falando por 3 anos. Eu estou falando ao longo da minha vida enquanto conselho. O que eu preciso fazer para alcançar esse resultado? Não basta só o desempenho, não basta só o resultado. Eu preciso aumentar o grau de percepção das pessoas com relação a esse resultado. Não adianta falar, olha, eu tive um aumento de faturamento de X%. O que esse faturamento gerou de resultado para os engenheiros, para a sociedade, para o conselho? Entendem? Então a gente começa a pensar algo maior. Não é mais só fazer um plano, é implementar esse plano, é questionar esse plano e é fazer com que as pessoas, é comunicar esse plano. E a comunicação desse plano você faz através do relato. E aí vem, né? A alta administração, ela precisa prestar conta sobre o quê? Sobre quais são os objetivos, sobre quais são as definições de estratégia para alcançá-lo,
o estabelecimento das estruturas, do processo de governança. Por quê? Porque sem governança, sem mapeamento de risco, sem estar em conformidade, eu posso correr o risco daquilo que eu planejo não acontecer. E qual o impacto disso? Então, é uma responsabilidade primária, pessoal. Assegurar a existência, o monitoramento, a avaliação de um sistema de prestação de contas, pensando em mapeamento de risco, pensando em questão de materialidade. O que é material para o conselho? Porque, veja, quando tudo é importante, você não consegue fazer nada. Porque nós temos uma coisa chamada orçamento. E a questão financeira vai ter que acompanhar a estratégia. E se a estratégia não estiver no coração e a governança dentro da estratégia, nós não vamos implantar. E se a gente não implantar, eu vou ficar novamente meditando, sabe no quê? Meditando em como prestar contas, o que colocar para prestação de contas. E eu não sei vocês, mas eu enfrentei assim problemas sérios na hora de fazer a prestação de contas. Porque vai, ou fica na área de contabilidade, ou fica na área de finanças, ou fica é sempre quando deveria ser uma ação conjunta, porque a gente vai parar de pensar em silos. Não é? Se você vai parar de pensar em silos, você vai ter que saber o que a outra área está fazendo. Você vai precisar saber quais são, o que a outra área está fazendo, onde essa área está dentro do planejamento. Você precisa começar a conversar, a se conversar. Então, quando você fala em pensamento integrado, eu falo o seguinte, é deixar de pensar no umbigo. Pensar só na área de comunicação, só na área de tecnologia, só na área de fiscalização. Errado. Porque aí a área de fiscalização vai reportar uma coisa desconectada do financeiro, desconectada da área de marketing, desconectada de tudo. E na hora que vocês forem questionados sobre isso, vocês não vão saber responder. Então, o pensamento integrado, ele versa sobre essa união. E isso está ligado a quê? A mapeamento de processos. A trabalhar com mapeamento de processos. E olha, eu vou mostrar para vocês algumas coisas de outros conselhos de fiscalização que eu trouxe aqui, que eu quero gastar tempo para falar para vocês. Olha só. Esse aqui é o modelo de negócios do CREMESP. Aqui ele está me falando da missão, da visão. Ele está me mostrando aqui que ele trabalha com relacionamentos institucionais, político-sociedade, classe médica, integração dos conselhos de medicina. Ele me fala a parte finalística dele, olha lá, ó, regulamentação, cartorial, fiscalização e judicante. Ele está me falando da organização interna, que é tecnologia, infraestrutura, pessoas, organização e governança. Perfeito. O que eu consigo perceber de valor disso ao longo do tempo? Esse é um problema. Esse foi do modelo de negócio que eles acabaram de entregar para o Tribunal de Contas. Eu não sei. Esse aqui eu não consigo entender o processo dele. Eu não consigo entender o que ele utilizou de insumo. Eu não consigo entender quais são os produtos que ele gera. E eu não consigo entender qual é o impacto que ele causa na sociedade. Ele me escreveu aqui, ó. CREMESP como fator de proteção da sociedade e valorização do trabalho médico. Como eu consigo vislumbrar isso? Eu não consigo, do jeito que está aqui, eu não consigo vislumbrar isso. Eu preciso entender o quê? Eu preciso entender o que ele utiliza de insumos, o que ele tem de processos, lembrando que nós trabalhamos como um sistema aberto. O que é um sistema aberto? Nós somos impactados e nós impactamos. Quais são as situações de impacto dele aqui?
E aí eu preciso ler esse modelo, esse relatório. É um relatório que está aí de 80 páginas, de 80 a 100 páginas. Até eu achar as coisas, o negócio, né? Eu não tenho essa visão. Então, ainda, eles estão caminhando, está num bom caminhar, mas ainda não me demonstra como eles geram valor ao longo do tempo. No segundo que eu trouxe do Conselho Regional de Contabilidade. Outra coisa que as pessoas de conselhos estão confundindo: cadeia de valor com modelo de negócio. Você vai precisar montar a sua cadeia de valor. Oi, Adailton, você quer falar? Só para controle do tempo, nós ainda temos 5 minutos. Ah, tá bom, obrigada. Então, só para... eu já estou quase no fim, viu, Adailton?